Beleza? Beleza, começou a gravação, então. Já vamos começar a nossa aula, então, de número 4 de resíduos sólidos. E agora nós vamos falar sobre o gerenciamento desses resíduos aí, tá? Tema extremamente importante para nós aí, né? Muito bem. Então, para começar esse tema aí, vamos falar já sobre o acondicionamento desses resíduos, tá? Porque é muito comum a gente vê por aí as pessoas jogando o lixo em qualquer lugar, né? E não se reservando ali a acomodação, né? E o acondicionamento desse lixo no local apropriado para esse lixo. E quando eu digo isso, eu não estou nem falando do responsável final, né? Como, por exemplo, a prefeitura, de colocar o lixo lá no aterro sanitário. Eu estou dizendo do próprio cidadão que não separa o seu lixo, que não coloca nos locais públicos o lixo adequado na lixeira adequada, isso quando coloca, né, na lixeira, a gente sabe disso, que acontece muito disso por aí, né? Enfim, então, em residências e escolas, por exemplo, não só em residências e escolas, mas como em qualquer lugar, via pública, indústria, é, shopping, locais comerciais, de comércio, né? Enfim, é muito importante separar e acondicionar os resíduos sólidos. E para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer os recipientes, né? Que são responsáveis por acondicionar esses resíduos aí. Então, eu coloquei até o desenho aqui para exemplificar, mas eu vou para o texto primeiro, depois eu vou nos desenhos, tá? Então, aqui, ó, para materiais recicláveis, tá? Isso falando, por exemplo, na residência, que talvez seja o local mais. O primeiro local onde a gente gera resíduo, né? Na nossa própria casa. Então, para você gerar um material reciclável, era interessante que você tivesse um recipiente maior. Aqui deu uma sugestão, um recipiente de 100 litros, né? Um latão de lixo daqueles grandes, né? Por quê? Porque ali você vai ter um volume grande de caixa, de papel, e isso faz volume mesmo, né? De plástico, enfim. Todo esse resíduo, garrafinha de refrigerante, de água mineral, enfim, todas essas é, 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 aquelas embalagens de shampoo, sabe, plástico mesmo, né? Então, tudo isso você jogaria no seu recipiente de lixo reciclável, tá? Para lixos orgânicos, uma, um recipiente um pouco menor, de 30 litros, por exemplo. Aqui é uma sugestão, né? De 30 litros. Nós já vimos aí quais são os lixos orgânicos, né? São aqueles que são os restos de alimento, né? Que são frutas e verduras vencidas, apodrecidas já, né? Que não deu tempo de você consumir e você vai ter que jogar fora. Isso acontece na casa da gente, né? É, é, beleza. Um outro para um lixo mais comum, num recipiente um pouquinho menor, de 10 litros, né? O restante do lixo que você tem, né? Para acomodar outros, tipo, por exemplo, uma pano, tecido, né? Enfim. E um menorzinho para você colocar o óleo que você utilizou, tá? Ali diz uma garrafinha de 1 litro, por exemplo, né? Porque o óleo de cozinha, depois que ele é utilizado, ele pode ser reutilizado em outras coisas, mas não é tão simples assim. Então, você não pode jogar o óleo de cozinha, por exemplo, na, na pia, né? No ralo da pia. Você pode estar comprometendo ali muita coisa. É claro que lá no final, né, na ETC, né, na unidade de tratamento de ETE, né, estação de tratamento de esgoto,
eles até fazem o tratamento, né, de óleos que vem junto com o esgoto, porque nós estamos devolvendo essa água para o rio, né? Então, quando a gente devolve essa água que sai nos esgotos para o rio, ele tem que ser tratado. Agora, imagine que se todo mundo tivesse a consciência, né, de que nós somos geradores em potencial de lixo de todos os tipos e as pessoas separassem, né, muitos desses resíduos não chegariam lá na estação de tratamento de esgoto e não voltariam, né, para o rio, né? Então, imagine que é, a, a, a unidade de tratamento de água, né, ela teria muito mais eficácia, ela já é eficaz, mas ela teria muito mais se a água fosse mais limpa ainda nos rios por aí, né? Então, aqui agora, vendo as cores, né, das latas de lixo, dos recipientes, né, para não chamar de lata, porque nem sempre é de lata, né? É um costume que a gente tem chamar de lata de lixo, né? Então, por exemplo, o azul é para acomodar papel e papelão, tá? O vermelho, plástico e isopor. Pense se a gente conseguisse, né? Inclusive tem lixeiras que vem escrito isso, né? E as pessoas, mesmo estando escrito ali, elas jogam no outro, né? Não dá para entender. A verde, vidro. O amarelo seria metais, né? A preta, madeira. A laranja, materiais contaminados ou perigosos. Isso aqui é mais comum em unidades de saúde, né? A branca, ambulatórios de serviço de saúde, que também tem, né, nesses locais. A roxa, para materiais radioativos, vejo que aqui já está começando a ficar mais restrito, né, as cores. Aqui não, né? O marrom é para material orgânico, e a gente vê as marrons por aí, né? Assim como azul, vermelha, verde, amarelo também a gente vê, né? E as cinzas seria para não recicláveis ou lixos misturáveis em geral, né? Então depois vocês vão conseguir ver aí de forma mais é, tranquila, né? As cores. Se forem assistir no vídeo depois, é só pausar o vídeo ou ver o PDF que eu vou postar para vocês. Vocês vão ver que se a gente conseguisse fazer isso daqui, seria muito melhor para nós mesmos, né? Bom, esse acondicionamento, então, como que a gente pode gerenciar isso daí? Os recicláveis. Quais são os lixos recicláveis, né? CD, DVD velho, né? Embalagem de longa vida, aquelas Tetra Pak, né? Caixinha de leite, caixinha de massa de tomate, isopor, papel, plástico, vidro, o metal também é reciclável, né? Quais são os materiais orgânicos? Já falamos disso bastante, né? Vocês sabem disso também. Restos de alimentos crus, podas de árvore, como a gente falou ali agora há pouco, né? Cascas de frutas, são materiais orgânicos, né? Lixo para aterro, tá? Esse lixo para aterro é aquele lixo a ser descartado até na nossa casa mesmo. Como, por exemplo, papel higiênico, tá? Isso não tem como reciclar, né? Plástico, filme sujo, né? Resto de alimentos cozidos, gordura, pele, bituca de cigarro, plásticos, repetiu aqui, né? Não tem problema. E o óleo? O óleo, por que a gente falou ali atrás para separar o óleo, né? Porque ele pode ser transformado em sabão ou em biocombustível, ele pode ser reciclado esse óleo. Então ele não precisa voltar para a natureza para causar ali um problema, né, para a natureza. Ele pode ser reaproveitado, reutilizado, né? Bom, por reduzir ao máximo o lixo destinado aos aterros, esse tipo de separação se torna, né, em uma fonte eficaz de realmente fazermos o quê? A nossa parte, né? Se todo mundo fazer a sua parte, a gente vai ter uma transformação
no nosso próprio ambiente, né? E dessa forma, nós vamos obter um grande volume de materiais recicláveis, o que seria um sonho, né? A gente não precisar mais. Isso, não precisar mais, talvez seja meio que exagero, né? Mas a gente diminuir drasticamente, radicalmente, a exploração do meio ambiente para poder e substituir isso, né, por reciclagem de materiais que podem ser reciclados, né? Uma boa quantidade de matéria orgânica ser transformadas em fertilizante da terra, né? E apenas uma pequena porção do lixo, tá? O óleo de cozinha, que é extremamente poluente, né? Ser transformado em sabão e biocombustível. Então veja que muda de figura a coisa quando a gente pensa dessa forma, né? As indústrias, as instalações de saúde, se observassem, né, as leis, a legislação vigente e acondicionassem os resíduos de forma adequada, nós teríamos um ambiente muito melhor, com muito menos. A gente está vendo, por exemplo, né, a diferença climática que está tendo. Semana passada, um frio intenso. Essa semana já começou a fazer calor, né? Então, qual é o correto a se pensar? Esses tempos no Canadá, pessoas morrendo com um calor de mais de 40, quase 50 graus, né? No Canadá, estranho, né? A gente pensar dessa forma. E um frio aqui no sul, apesar de nós morarmos no sul, mas eu não lembro quando foi a última vez que a gente teve um frio tão intenso igual a gente teve agora, né? Teve ondas de frio, foi frio lá 2 dias, 3 dias, uma semana de frio, mas uma, uma frente fria tão forte igual essa que teve, fazia hora que eu não via, né? Bom, e com relação à coleta, são 5 sistemas de coleta praticados nas nossas cidades. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. A primeira delas seria a coleta regular de lixo, onde os caminhões compactadores, né, aqueles basculantes lá, né, eles retiram diariamente, em algumas regiões, em algumas cidades, ou em dias alternados, ou periodicamente, os lixos das residências, né, para transportar esse lixo para a unidade de tratamento ou de disposição final mais próxima, né? No nosso caso, a gente tem um aterro lá em cima, né? Antigamente eles chamavam de lixão, né? Lixão, ele é uma forma errônea da gente pensar em depositar o lixo, né? Lixão o ideal seriam os aterros sanitários, né? Aterro porque você deposita uma camada de lixo e aterra. Aí você tem todo um processo ali de tratamento daquele local, deposita novamente uma nova camada de lixo, aterra novamente. Por isso que o nome é aterro sanitário, tá? A coleta seletiva. Então, algumas cidades desenvolvem esses programas, né, de coleta seletiva, tanto em residências quanto em locais de entrega voluntária, como eu já falei para vocês que a gente tem na cidade aqui, né? Onde eles trocam as, os lixos recicláveis, né? Por alimento, tá? E tem funcionado muito bem aí, eu tenho visto por aí. Então, em média, uma vez por semana, os caminhões tipo baú, gaiola, compactadores coletam, né, esses lixos e levam até as centrais de triagem lá. Centrais de triagem para fazer uma separação mais fina daqueles lixos recicláveis, né? A coleta de alto risco. Então, as normas aqui do Brasil, as normas brasileiras, determinam que seja realizada por veículos diferenciados, de cor branca e com identificação, em unidades que prestam serviço de saúde. Então, esse aqui é uma coleta de lixo que gera risco, né, para as pessoas. Aonde que é feita essa coleta? Hospital, clínica, farmácia, clínicas veterinárias. E para fazer esse tipo de coleta, tem que usar os equipamentos de segurança, né, os EPIs. Tá?
A coleta industrial, como a empresa ela é a geradora do resíduo, né, empresas contratadas e devidamente autorizadas pelos órgãos ambientais, né, e também pelo transporte de cargas perigosas, estas empresas é que realizam serviço com caminhões compactadores, veículos especiais, né? Então tem todo um procedimento. É uma empresa que é contratada para fazer isso, destinando o material coletado aos aterros sanitários ou aterros industriais. E a indústria também pode ter o seu próprio aterro sanitário e o tratamento desse local, né? E também a separação dos resíduos conforme a necessidade. Aqui em Telemo, pelo que me consta, a própria prefeitura ela já está contratando uma terceirizada, né, para fazer essa coleta de lixo nas próprias residências aí, tá? Muito bem. A coleta de entulho de obras de reforma, né? Então são aqueles pequenos geradores, se for domiciliar, e grandes geradores, se forem grandes obras, né? Então, contratam serviço de caçambas fixas ou de caminhões especiais, aquelas caçambas mesmo, né, que a gente contrata para jogar os resíduos de construção civil, principalmente, né? Então, são restos de obras de reforma, cujos o destino, né, seriam os aterros de inertes, tá? E é aqui que está a diferença. Eu não posso jogar o resto de reforma, né, de entulho de reforma, de material de construção, junto com o lixo comum. Eu tenho que jogar no aterro de inertes. Lembram? Aqueles de classe 3, né? No entanto, é fundamental certificar-se do real destino dado a este entulho. Aquilo que eu falei para vocês na outra aula, de você fiscalizar se realmente está sendo destinado esse lixo inerte no local apropriado. Porque tem gente que joga no terreno baldio e fica ali, né? Nisso daí, tá? Por muitas vezes ele é abandonado em terreno baldio, isso que eu acabei de falar. Ou então na margem de rio, ruas, periferias das cidades. Não preciso nem falar no que isso pode gerar, né, para a população como um todo aí. E quanto ao reaproveitamento do entulho? Bom, se a gente parar para pensar que, apesar de tantos problemas que a gente pode elencar relacionados aos resíduos, né, o entulho ele pode ser visto como uma fonte de matéria-prima para algumas coisas, como, por exemplo, até a construção civil mesmo, né? Então, ao invés de a gente olhar para os resíduos de uma forma negativa, a gente pode olhar como solução para alguns casos, né? Por exemplo, restos de pneu, né? Pneu é um material extremamente complicado de você gerenciar quando eles são jogados fora, né? Tem gente que joga fora, queima pneu. Então, o simples fato de você colocar num terreno, um pneu, chove, acumula água, vem mosquito da dengue. Veja só o problema que você está tendo ali, até de saúde pública e tudo mais, né? Com um pneu só. Imagine com a quantidade de pneu que se descartam por aí. A trituração do pneu pode ser utilizada como, por exemplo, para malha asfáltica aí, né? Como eles chamam de vias emborrachadas, se não me engano, é um nome assim, eu não vou me lembrar agora. Então pense só nisso daí, né? O uso mais tradicional em aterros nem sempre é o mais racional, tá? Apesar de ser o mais utilizado, né? Hoje em dia, nem sempre é o mais a maneira mais inteligente da gente se utilizar dos entulhos aí, dos resíduos, né? Pois ele serve também para substituir materiais normalmente extraídos de jazidas ou pode se transformar em matéria-prima para componentes da construção de qualidade comparável aos materiais tradicionais. Vou dar um exemplo para vocês. Isopor. Se você mistura isopor ao concreto magro,
até o concreto mesmo, ou a argamassa, que seja, é, isopor em forma de triturada, né? Você tem um concreto ou uma argamassa mais leve do que a convencional, né? E você, é claro que eu não estou falando aqui para você utilizar em grandes estruturas, né? Mas em pequenas estruturas, você gera, só pelo fato de ter ali o isopor nessa argamassa, ou nesse concreto, com uma maior eficácia é, térmica e acústica. Você tem um conforto térmico e acústico maior com esse agregado aí junto à argamassa ou ao concreto, tá? O que mais? É possível produzir agregados, como eu já falei para você, areia, brita, bica corrida para uso de pavimentação, contenção de encostas, né? Canais de córregos, uso de argamassa e concreto, tudo isso aqui que eu já falei para vocês. Da mesma maneira, pode-se fabricar componentes de construção como blocos, briquetes, tubos para drenagem, placas, com a reutilização de materiais aí de entulho, tá? Atenção para o entulho, né? Embora ainda seja comum flagrarmos em terrenos e lotes baldios o depósito clandestino de entulho retirado de obras, desde 2002, olha só, a resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, regulamenta a disposição e o reaproveitamento deste material, definido, inclusive as responsabilidades de cada parte envolvida nesse processo, isto é, dos geradores e transportadores de entulho, as atribuições do poder público. Ou seja, a responsabilidade de fiscalização e de acondicionamento do entulho são de responsabilidade do proprietário também, né? A mesma resolução ainda prevê o desenvolvimento de dois importantes mecanismos. O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, que é da Prefeitura, e o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, que fica a cargo das grandes geradoras de resíduos aí, tá? Então, muito cuidado com isso, porque muitas vezes acontece da gente denunciar alguma coisa e não dá nada, né? Mas a gente, no mínimo, deveria ficar atento às coisas que acontecem, né? Como, por exemplo, tocar fogo em, em móvel velho que eu não estou usando mais, só porque eu não sei onde pôr ele, no mínimo, falta de consciência, né? Para não dizer outra coisa. Então, a gente tem que ficar atento a isso daí, e se puder denunciar, tem que denunciar mesmo que seja anônimo, né? Que tem gente que a gente tem que tomar meio cuidado, né? Porque a gente lida com pessoas de todo jeito. E tem pessoas que são, assim, entendam o que eu vou dizer, né? Tem pessoas que são criminosas mesmo, né? E que se a gente mexer é perigoso. Então, tomando os devidos cuidados, a gente tem que sempre pensar naquilo que é melhor para o meio ambiente no qual nós mesmos vivemos, né? Aqui, por exemplo, no meu bairro, esse fato que acontece, as pessoas atearem fogo em imóveis velhos, cai resto de como que eles chamam aquilo? Aquela, quando queima e daí sobe aquela fumaça e cai as fagulhas lá, fugiu o nome disso aí. Aquilo Cinza? lá cai nas... É cinza, Achei que eu... professor? É cinza, mas aqueles pedacinhos de fagulha, sabe? Sabe quando você queima o papel e ele forma pequenas carvõezinhos assim? Aquilo lá ele sobe, quando você queima um móvel velho, aquilo lá sobe e cai tudo na casa da gente, cara. Cai na piscina, cai
na roupa que a gente está lavando. Então, é complicado. Além da fumaça, né? A roupa que a gente está secando lá fica com cheiro de fumaça. Então, é extremamente complicado isso daí, né? Da gente gerenciar esse tipo de coisa, né? Só um pouquinho que ele parou aqui. Ah, voltou. Mas, o que a gente, né, pode fazer, além de denunciar para as autoridades competentes? A gente ir lá e apagar o fogo não dá, né? Esses dias foi tanto, o fogo foi tão forte, rapaz, que eu vi o pessoal de uma casa vizinha desse terreno, eles estavam correndo com balde. Eu chamei os bombeiros, nem sei se vieram, né? Mas estava na hora do almoço, eu já almocei rapidinho, já voltei para o meu serviço. Mas imagine só a complicação disso daí. Vai que porque eu coloquei fogo lá num sofá velho que eu joguei lá fora ali, toquei fogo, queima a casa de uma pessoa. Você vê como as pessoas não pensam, né, nas consequências que podem ter os atos que elas mesmas cometem, né? Enfim. Bom, a resolução do CONAMA de 2008, todos os pontos de venda do país devem, num prazo de 2 anos, coletar, olha só, isso aqui é importante, coletar as pilhas e baterias, encaminhar aos fabricantes e importadores para reciclagem ou descarte, tá, em aterros sanitários. Foram estabelecidos os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio. O mercúrio é terrível, né, esse mercúrio aqui. Quando a gente fala, bom, vocês conhecem, como eu disse, melhor do que eu, né, os elementos químicos. E vocês sabem que o mercúrio, aquelas lâmpadas fluorescentes, por exemplo, elas têm mercúrio nela, né? Se você quebrar uma lâmpada daquelas na mão, por exemplo, e se cortar, o tempo de cicatrização devido ao mercúrio é muito maior, né? Então veja o prejuízo aí, né? Que pode dar um descarte inadequado desse tipo de coisa aí, né? Bom, para aqueles que ainda não é, para aquelas ainda não contempladas na resolução, os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e o poder público deverão implementar programas de coleta seletiva em 2 anos, a partir da geração, né? Os importadores deverão apresentar ao IBAMA o plano de gerenciamento para obtenção da licença de importação, tá? Hoje em dia tá muito fácil as coisas, né? Então, para eu importar alguma coisa, é só eu entrar ali na internet e importar. Mas isso deveria, na verdade, já existem as regulamentações, né? Para a entrada de produtos no país, porém, muitas vezes a gente sabe que passa. Mas deveria ser, aquilo que é legalizado tem essa fiscalização aí. Na publicidade e nas embalagens constarão destinação adequada, riscos à saúde humana e ao meio ambiente e a forma de encaminhamento após o uso. Tudo isso deveria ter na embalagem do produto, né? Os pneus, como eu falei para vocês, né? Existe um programa de coleta de pneus e eles podem ser reutilizados. Só um pouquinho que ele parou. Não, voltou agora. Existem pontos de coleta que são chamados de ecopontos para recepção e encaminhamento dos pneus para empresas de trituração e de destinação final. Eles são, depois de triturados, né, os pneus são utilizados como combustível alternativo na indústria de cimentos, por exemplo. Também solado de sapato, borracha de vedação, pisos industriais, peças de reposição, na indústria automobilística também ele volta para lá, né? Tapete de carro, manta asfáltica, ou então até no asfalto borracha. É isso mesmo, asfalto borracha, tá? Que é na reutilização. Inclusive, eu já vi até utilização de borracha de pneu em concreto mesmo, tá? Sabe? Ele diminui um pouco a resistência do concreto, porém, seria uma destinação para esse tipo de material. E ele ajuda também no conforto térmico e acústico do concreto e tudo mais, tá? Minimização
do lixo produzido. O que será que significa isso? Em primeiro lugar, a urgência de reduzir na sua fonte geradora. Ou seja, gerar menos lixo, menos entulho. Ah, mas como que a gente gera menos entulho? Se a gente vai parar de comer, a gente vai parar de consumir? Não, não é isso. É só a gente gerenciar melhor, né, esses resíduos que a gente produz a partir do bom manejo desses entulhos, né? A separação adequada, né? Colocar o lixo certo no lugar certo. Isso demanda uma recusa imediata de produtos que agridem a saúde e o meio ambiente, em cujo processo de produção há exploração de trabalho infantil e também de trabalho adulto. Isso daqui seria assim uma visão um pouquinho mais até mesmo radical, né, do processo, que seria assim, ó, olha, esse produto aqui, vou dar um exemplo aqui do meu suquinho, né? Esse produto faz mal para a saúde e faz mal para o meio ambiente. Não vou comprar, né? É claro que a gente sabe que resolver talvez demore muitos anos, né? Mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Sabe a história do passarinho lá que estava pegando fogo na floresta, o beija-flor, né? Vou contar essa historinha para vocês. O beija-flor ele tava queimando a floresta lá e daí os animais tudo correndo, saindo da floresta, correndo, fugindo do fogo. O beija-flor vinha toda hora com um pouquinho de água e jogava lá. Ia lá no rio, pegava um pouquinho de água e jogava no fogo. Os animais maiores falaram, ô, beija-flor, você é bobo, rapaz. Que adianta você ir lá pegar um pouquinho de água no teu biquinho aí, pequenininho, e jogar no fogo? Ele falou, olha, eu posso não resolver, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, isso se encaixa nisso daqui que a gente está falando, né? A gente pode não resolver sozinho, mas a gente fazendo a parte da gente, pelo menos a gente está em paz com a gente mesmo, né? Nesse sentido aí. Esses dias, né, teve um jogador de futebol muito famoso, qual é o nome dele? Cristiano Ronaldo, né? Que ele estava na frente dele uma marca de refrigerante, né? E ele falou assim, e estava ali para ele tomar, né? Só que ele é um cara que cuida muito da saúde, né? E ele pegou e falou assim, não, colocou de lado o refrigerante, pegou, ó, eu tomo isso aqui, ó, água, né? Então, quanto de dinheiro que não envolveu só naquilo dali, né? Naquela ação que ele teve ali. Então, se as pessoas tivessem essa mesma consciência de que aquilo que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente, aquilo que faz parte da exploração do trabalho infantil ou até do trabalho adulto mesmo, né? É comum hoje em dia comprarem da China. Por que eu compro da China? Ah, porque é barato. Só que se eu parar para pensar, é barato comprar da China, mas as pessoas que trabalham lá, né? Elas trabalham no regime de quase escravidão, né? Então, a consciência nossa devia ser diferente, né? Eu vou dar mais um exemplo para vocês que não tem a ver com lixo, mas que tem a ver com consciência, né? Eu tinha há algum tempo eles chamam de canais a cabo gato, né? E daí eu parei para pensar, mas isso é errado, né? Eu não posso ter, mas se eu for pagar um canal por assinatura é louco de caro. Então eu tenho duas escolhas. Ou eu pago o canal de assinatura que é caro, por mais que de repente esteja sendo explorado, ou eu simplesmente não assino nada, né? E continuo minha vida, porque não me faz falta também canal de televisão, né? A não ser que eu seja fissurado por isso, né? Tenha como hobby isso daí. Mas, enfim, são pensamentos de consciência de cada um, né? Cada um pode pensar naquilo que pode fazer diferença para a sua vida e dos seus familiares, das pessoas mais próximas, né? Praticar a reutilização dos materiais descartados e a coleta seletiva para reciclagem, certo? Separação, né, de lixo e também a destinação para o tratamento adequado desses resíduos aí. Então, aqui nós temos um exemplo disso, de minimização de resíduos. Redução na fonte geradora,
recuperação é igual a reutilizar e reciclar, e também o tratamento, compostar e incinerar, que seria de forma controlada também, né? Muito bem, eu vou pular isso daqui. Vou interromper a gravação, tá?